Boa noite, igreja. Eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui. Neste andar. Não é? É muito bom estar com vocês na casa do Senhor. E peço a você que abra a sua Bíblia no livro da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Amém? E aí, a partir do verso 1, nós lemos assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passaria visões e revelações do Senhor. E aí Paulo dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, e aí ele repete, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo. Não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Glória a Deus por isso. Se a gente observar o contexto que Paulo está dizendo aqui, ele está fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica. Se você olhar no capítulo 10 em diante ali, a gente percebe ele argumentando, e aí alguém comenta o seguinte, que as cartas de Paulo, parece quando você ouve uma conversa ao telefone, que você ouve um lado só da conversa, você não está ouvindo o outro lado. Então, o que a pessoa está falando do outro lado, você conclui, né? E quando a gente lê o capítulo 10 e 11 e 12, você percebe que ele está fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica. Então, se surgiu essa necessidade, por que ela surgiu? Certamente porque alguém estava questionando, né? Com que autoridade você fala isso? Aliás, não é difícil imaginar, porque perguntaram isso para o próprio Cristo, né? Com que autoridade você fala isso para a gente? Né? Duvidavam da autoridade de Cristo de pregar o que ele pregou. Então você imagina Paulo, um perseguidor da igreja, que trouxe para a igreja naquela época ideias diferentes que a Irmandade não estava acostumada, como, por exemplo, a ideia do evangelho ser levado aos gentios, né? Que eles até então acreditavam que só os judeus tinham direito à salvação, ou tinha primazia da salvação. A questão
uma grande desavença, né, que mesmo quando Paulo foi o apóstolo designado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, ele começou a pregar e os gentios começaram a vir para a igreja, mas houve uma grande controvérsia dentro da igreja entre judeus e gentios. Ainda assim, ele começou a pregar algo também diferente, a falta de necessidade da circuncisão, que até então, até ali, todo mundo pensava que para entrar no céu precisava circuncidar. Todo macho, ao 8º dia de vida, precisava ser circuncidado, como era lá no tempo de Abraão. Então, Paulo, conhecido como perseguidor da igreja, se converte ao cristianismo e traz essas ideias todas para a igreja. Não é difícil a gente imaginar a quantidade de oposição que ele sofreu, né? Aliás, o que a gente mais vê em todas as cartas de Paulo é a própria igreja perseguindo Paulo tremendamente. Inclusive, a última vez que ele foi preso e que findou o ministério dele, no livro de Romanos, ele foi preso por causa dos judeus, né? Não foi a oposição de fora que perseguia Paulo, eram os judeus. Então, ele aqui, segundo Coríntios 10, 11, 12, ele está fazendo uma defesa veemente da sua autoridade apostólica, né? E ele usa esse raciocínio dessa visão para embasar essa sua autoridade, né? Ele fala assim, não é correto eu me vangloriar, né? Mas eu poderia fazer isso, eu poderia fazer. E aí ele conta essa visão que Deus deu a ele, de que ele teve um arrebatamento de sentidos, foi ao terceiro céu e ouviu palavras. Foi algo tão extraordinário que ele diz aqui que ele ouviu palavras que ele não considerava lícito falar para as pessoas. Olha, a gente fica assim, nós que somos curiosos da palavra, né? Fica assim, poxa, Paulo, você poderia ter contado aqui, né, o que você viveu lá, mas ele disse que não era correto falar para as pessoas. Palavras inefáveis, quer dizer que não tem explicação o que ele ouviu lá. Então, na verdade, ele não conta na Bíblia o que aconteceu lá, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu e teve uma experiência espiritual que ele preferia não contar para os outros. Lá no céu nós vamos ter que apertar ele, não vamos? Senta aqui, irmão, conta para nós o que aconteceu. Mas ele usa esse argumento para dizer que ele podia sim. E aí no verso 6 ele usa uma expressão interessante, um argumento interessante, que é o seguinte: porque se quiser gloriar-me, né, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. O que ele está dizendo aqui? Eu não conto essas coisas extraordinárias que aconteceu comigo para que eu não receba um tratamento especial da irmandade, da igreja. Eu não quero isso. Eu não quero um tratamento especial. Eu não quero que as pessoas me admirem pelo que aconteceu comigo de forma extraordinária. Eu quero um tratamento igual a todo mundo e baseado no meu ministério apostólico. Muita humildade, né? E aí, ele chega na questão que nós queremos meditar aqui, o verso 7, né? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, né? E aí na sequência ele diz que ele orou 3 vezes a Deus, e Deus disse o que para ele? Não. Minha graça te basta. Que é isso, né? Paulo pediu a Deus para tirar o espinho da carne. Ninguém sabe o que é. A gente já ouviu 1 milhão de possibilidades diferentes, mas não importa. O de Paulo, não. O meu importa para mim e o seu importa para você. O de Paulo não faz diferença. Nós podemos entender, e ele faz assim uma revelação, uma comunicação, um registro na palavra, bem dramático, né? Ele diz, Deus me coloca um espinho na carne, e ele diz, é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Você sabe muito bem o que é esbofetear, não é? E ele diz, por que Deus fez isso?
para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse, para que eu não viesse a me sentir um super crente, melhor do que os outros. Deus colocou esse espinho na carne dele. E aí a gente começa aqui, o próprio Paulo diz que tudo que está escrito foi escrito para o nosso proveito. Nós sempre temos que estudar a Bíblia, a lição, e procurar tirar de lá uma lição para a minha vida, né? Então Deus dá a ele uma revelação extraordinária, uma experiência espiritual extraordinária, certamente para firmar a sua autoridade apostólica, para animá-lo no ministério, porque Deus sabia que levantaria oposição ao ministério dele, para que ele ficasse animado e convicto. Você foi chamado, sim, por mim. Deus estava confirmando para ele o chamado apostólico. Ao mesmo tempo, Deus coloca um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse. Percebe como é que Deus nos conduz? De um lado, um muro, do outro lado, um grande abismo. Você tem que andar aqui, ó. Este é o caminho. Andai por ele, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Deus mantinha Paulo ali. E aí, vem a pergunta que nós precisamos meditar nela, nesta noite e ao longo da nossa vida. A graça de Deus tem sido suficiente para você? Ou às vezes você tem a sensação de que você precisa de mais? Você já recebeu um presente que você gostaria que fosse um outro presente? Já? A Rai está dizendo que já. Então, se Deus tivesse a oportunidade de abrir para você o que você precisa, a graça estaria nesse pacote? Ou você escolheria outras coisas? Né? Porque a minha graça te basta, ela tem uma parte dela que parece um não de Deus. Como que um filho pede alguma coisa para um pai, e o pai diz, não, meu filho, eu não vou te dar, você não precisa. Você já tem tudo que você precisa. Essa foi a resposta de Deus para Paulo. A minha graça te basta. E nós estamos sempre em busca de muitas coisas com Deus. Não é verdade? Nossa relação é enorme. Nós comparecemos diante de Deus todos os dias, pedindo para Deus um monte de coisas. É? Então. Pois é. Então, a resposta não deve ser diferente. O que foi para Paulo não deve ser diferente para mim e para você. A minha graça te basta. Só que ouvir um não de Deus, se a gente considerarmos, vamos a princípio considerar parte dessa resposta como um não de Deus. Depois a gente vai entender que não é exatamente isso, mas vamos considerar a princípio parte da resposta de Deus, a minha graça te basta, como um não de Deus. Não é? E ouvir um não de Deus, ouvir um não de qualquer pessoa é extremamente desagradável, né? Ouvir não é terrível, né? Ninguém gosta de ouvir não, né? Ouvir não de Deus é muito desagradável, né? Muito desagradável. Às vezes até falar não é desagradável. Se um filho pede uma coisa para o pai que o pai não pode comprar, é desagradável para o pai ter que dizer para o filho que não pode, né? Mas ouvir o não de Deus é muito triste. E aí, nós precisamos relembrar aqui, que foi o que me trouxe essa reflexão hoje, foi a experiência desagradável que nós vivemos ontem, de participar do sepultamento de um irmão nosso, um irmão querido nosso aqui, que estava conosco aqui, a maioria dos cultos presentes, né? E nós tivemos, que é o José Carlos, esposo da Luzimar, e nós estávamos lá ontem num velório, no sepultamento. E aí, quando a gente pede a Deus por uma coisa assim tão séria, não é?
como: Senhor, dê mais alguns anos de vida para fulano. E a resposta não é o jeito que a gente gostaria. É difícil, é duro. Algumas pessoas questionam, né? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz dessa forma? Por que Deus não faz daquela outra forma? Na verdade, essa pergunta Deus já me respondeu há um tempo atrás, quando eu participei, eu tive que sepultar foi em 2019, tive que sepultar um sobrinho meu, com 43 anos, ele teve um AVC e ficou 2 semanas internado e faleceu. O irmão mais velho dele me ligou e me fez uma pergunta. Nós estamos esses 15 dias orando pelo Charles. Por que Deus não salvou a vida dele? E aí, eu no telefone, eu não conversei com o telefone, eu não soube responder. Falei alguma coisa, mas eu não soube responder. E aí eu peguei um ônibus e fui para Caxias, onde eles moram, onde o Charles morava. E dentro do ônibus eu tive uma compreensão que serve de um geral, que é a seguinte: todo milagre que Deus faz para nós aqui nessa vida, isso não é difícil, não é fácil de ouvir, não, tá? Todo milagre que Deus faz para nós aqui nessa vida é um paliativo, é uma solução provisória. Provisória. A prova disso está num relato de que Jesus ressuscitou Lázaro. Ok? Você conhece a história. Alguns capítulos depois, aquelas pessoas que buscavam matar Jesus estavam também procurando matar quem? A Lázaro. Não relata isso, mas certamente Lázaro morreu, né? Então, queridos, entenda isso. Toda solução de Deus aqui nesse mundo é uma solução provisória, porque a definitiva é o quê e é quando? Falem para mim, hein? Quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar aqueles que estão salvos, e aí nós vamos viver no céu para sempre com Jesus, e aí essa é a solução definitiva. Essa é a solução. Né? Então, por que a minha graça te basta parece um não? E de certa forma é. Mas olha só, de um lado tem não isso. Não vou tirar o espinho na carne. Mas o porquê que Deus não vai tirar o espinho na carne? O que Paulo tinha? O que Paulo tinha? A graça. A graça. A graça é tudo que nós temos. Mas também é tudo que precisamos. A graça é tudo que precisamos. Nós não precisamos de mais nada. A gente tem uma lista enorme que a gente pede para Deus todo dia. Mas no fundo, se você pensar com relação à salvação, no dia que você olhar para o céu e ver Jesus voltando nas nuvens do céu, de que você precisa? Vamos precisar de ter o nosso caráter transformado. E só é a única coisa que vamos levar para o céu. E para isso nós só precisamos de graça. Só precisamos de graça. Mais nada. Pode chegar em casa, rasgar aquela lista de nomes que você tem lá e jogar no lixo, porque com relação à salvação, são coisas lícitas. A gente pede pela saúde, a gente pede por emprego, a gente pede por relacionamentos saudáveis, a gente pede pelas nossas finanças, são coisas lícitas, não tem nada de errado nisso, não é pecado. Mas o dia que Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus, que diferença faz? Tudo isso? Nada. A prioridade de Deus na nossa vida é nos colocar no céu. E se Ele tiver que dizer não para você, muitas e muitas vezes, de um monte de coisas legais que a gente precisa, Ele vai dizer não. Porque o espinho na carne é parte do processo de preparação para o céu. E não foi só com Paulo.
Deus colocou os hebreus no Egito 40 anos, peregrinando no Egito ali, andando para lá e para cá, como parte do processo de transformação do caráter. Deus colocou Israel 70 anos no cativeiro babilônico, como parte de transformação do caráter daquelas pessoas, parte de conversão. Todos nós temos o nosso espinho na carne. Às vezes mais de um. Eu não sei qual é o seu. Eu sei qual é o meu. Mas o que nós precisamos saber é que nós temos a graça. E é ela que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Não nos deixemos desanimar, porque às vezes tem dia que dói mais do que outros. Quando a gente pensa num velório, a gente pensa assim, lá vão estar muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Não é isso que a gente pensa? Mas num velório tem uma mensagem tremenda para nós que somos crentes. Porque a morte nos faz lembrar da vida, e a vida nos faz lembrar de Deus. É um momento que eu não consigo imaginar outro, em que a gente pensa mais na vida do que num velório. Aliás, Salomão fala isso, né? Lá no Eclesiastes, lá, né? Primeira vez que eu li, eu pensei assim, mas que cara mal-humorado. Ele fala que um velório é mais proveitoso do que uma festa. E aí eu li isso e disse, esse cara está muito mal-humorado, o que é isso? A gente precisa de festa também, né? Mas ele fala de proveito. No velório você reflete, né? Como é que está a sua vida? Porque quando alguém morre, é como se parte de você, não importa quem seja, mesmo que você não conheça a pessoa, alguém da sua mesma espécie, da sua mesma raça, está sendo vencido pela morte. Deus está nos dizendo, olha, essa é a sua condição. Quando Deus fala para Paulo, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que Paulo reconhecesse a sua condição. Que condição? De miserável pecador que ele era, e quem sabe ele precisava reconhecer isso para exercer corretamente seu ministério apostólico. E é a mesma coisa que nós precisamos, né? Nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa condição de miseráveis pecadores, né? E isso como parte do nosso preparo para o céu. Mas aí, eu falei que a minha graça te basta, parece um não, porque Paulo termina assim, a minha graça te basta, verso 9, do meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, o que acontece? O que ele está pedindo aqui? A minha diz, habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Engraçado que ele fala assim, porque quando estou fraco, então sou forte. Percebe que a fraqueza, ela é momentânea. Então, situações, queridos, situações que nos deixam fragilizados emocionalmente, até espiritualmente, que nos deixa, às vezes, em frangalhos. Paulo está dizendo aqui, dê glória a Deus, porque quando você está fragilizado emocionalmente, espiritualmente, você se esvazia de suas convicções próprias, da sua vontade própria, daquilo que eu acho isso, eu acho aquilo, da sua justiça própria. Quando você se esvazia de tudo isso, o que acontece? O Espírito Santo habita, ele está dizendo ali. O Espírito Santo habita. Então, quando eu estou fraco, quando eu estou fragilizado, quando eu estou com vontade de chorar, reclamar com Deus, brigar com Deus,
é porque eu me esvaziei de todas as minhas convicções, de toda a minha vontade própria. E aí, a graça de Deus, ela cresce e ela nos envolve. E aí, a vida começa a fazer sentido. Queridos, vão para casa hoje, tendo a certeza absoluta de que a graça de Deus é tudo que nós temos e é tudo que nós precisamos. Para um dia estarmos no céu. Amém? Amém. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelas Tuas bênçãos, agradecemos a Ti pela Tua graça, Pai, que nos alcança, que está sempre diante de nós. Agradecemos a Ti por nos fazer compreender que, diante de todas as nossas necessidades, ou pelo menos aquilo que consideramos necessidades, o que nós realmente precisamos é a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a paz que invade o nosso coração e excede todo o entendimento. Então, abraça a Tua igreja, Pai, nos alcance com a Tua graça, nos envolva com a Tua graça e nos leve para o céu, Pai. Que possamos, pelo poder do Teu Espírito, vivermos todos os dias aqui nesse mundo, sob a Tua graça. Em nome de Jesus, amém.